Olá, pessoal, todo mundo me ouvindo bem? Olá, pessoal. Boa noite. Olá, Érica. Boa noite. Liana. Tudo bem, pessoal? Que delícia. Quanta gente entrando. Isso é muito bom. Eu sou a Babi, para quem não me conhece, do Sabor Sem Limite. E hoje a gente está começando uma ação aí que vai perdurar o mês de maio. Todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite, a gente vai ter um entrevistado aqui com a gente no nosso Instagram. E hoje o tema é alergia alimentar. Assim, para dar um panorama geral, né, desse assunto tão vasto, né, que é a alergia alimentar. Olá, quanta gente, que gostoso. Pessoal, vai dizendo aí de onde vocês são. Quero saber com quem que eu tô falando, de onde vocês são. Eu sou carioca e moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A Liana, que vai falar com a gente hoje, ela é lá de Boa Vista, Roraima. E ela é cearense, salvo engano, né, Liana? Bom, então... vou colocar, Araçatuba, interior de São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte. Que legal. Muito bem. Então, hoje a gente vai dar um panorama geral, né, do que é alergia alimentar, para que a gente possa introduzir esse assunto. E a Liana, ela é maravilhosa, ela vai falar um pouco sobre ela, porque eu acho que ninguém é melhor do que ela mesma. Tá bom, Liana? Vou te chamar aqui para você entrar junto. Tópolis, Minas Gerais. Muito legal. Liana é cearense mesmo, tá certo. Isso. Olá, Liana! Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá Tem travando um Marília pouquinho. também, no interior de São Paulo. Liana. Oi, Lili. O pessoal continua entrando. Vamos ver se a conexão da Liana vai estabilizar. Beleza? Oi, Oi, Liana. acho que agora deu. Acho que agora deu. Tudo bem, Babi? Tudo bom e você, querida? Acho que tudo tranquilo. Pessoal, vocês estão ouvindo a Liana também? Estão me Tudo ouvindo? Ouvindo a tranquilo. Liana? Como é que tá aí a conexão? Tranquilo? Acho que Beleza. sim. Tá Acho joia. que dá pra gente. Bom, eu queria primeiro Beleza. falar boa noite pra todo mundo. Vocês me ouvem bem? Eu tô te ouvindo bem. Legal, Lívia. Obrigada. Boa Joia. noite. Eu convido todo mundo a sentar nesse espaço que vai ser nosso agora por pelo menos 1 hora, eu acho. E Correto? a gente vai trabalhar em cima das perguntas que surgiram, né, anteriormente, mas o que a gente conseguir responder por aqui também a gente vai tentar. E o que ficar pendente a gente pode combinar depois, Babi, de colocar de fazer alguns posts, né? Legal. Acho que fica bacana assim. O que que vocês acham? Eu acho uma boa. Ok. Joia. Vamos lá, então, Liana. Então, acho que uma boa maneira de explicar, assim, que é uma pergunta muito recorrente, é o que é alergia alimentar, né? Agora mesmo eu estava respondendo num outro post que está tendo muita ocorrência, né, de alergia alimentar. O que é, afinal de contas, isso aí? A alergia alimentar, o que é? Bom, então existe um universo bem grande de reações adversas a alimentos, né?
Por exemplo, uma infecção intestinal, comi um alimento estragado, é uma reação adversa a alimento, né? E aí, dentro desse rol das reações adversas a alimentos, tem a alergia alimentar, né? Então, para a gente considerar alergia alimentar, tem que necessariamente envolver o sistema imunológico, né? Então, tem que ter o sistema imunológico implicado. Quando a gente pensa, por exemplo, em intolerância à lactose também, que é outra reação adversa a alimento, a gente tem que saber definir, saber o que é a lactose para não fazer confusão e saber o que causa isso. E a gente vai ver, daqui a pouquinho a gente vai explicar que não é a mesma coisa e que existe muita confusão, mas que a intolerância à lactose não tem implicação do sistema imunológico, né? Então, a alergia alimentar, ela se manifesta, né? As reações alérgicas se manifestam porque o sistema imunológico foi provocado, é uma reação do sistema imunológico exacerbada quando a gente consome um alimento que o organismo, o sistema imunológico entende como um estranho, um invasor, né? Certo. Então, e assim, lembrando que o que causa prioritariamente alergia é proteína. Então, são as proteínas dos alimentos que causam as alergias. Os alimentos têm 3 macronutrientes: proteína, carboidratos e as gorduras, né? Os carboidratos e as gorduras não causam alergia. As proteínas, sim, né? Então, se a gente pensar na intolerância à lactose, quando a gente fala de lactose, a lactose é conhecida como o açúcar do leite. E esse açúcar é um carboidrato, não é uma proteína. Faz muita confusão, né? E o que acontece na intolerância à lactose é que essa a lactose, açúcar, né, a lactose carboidrato, ela não consegue ser tranquila, fica tranquila. Eu também tô com a garganta meio ruim. Então podem surgir umas tosses também no meio do caminho, tá? Vocês me desculpem. Sim. Ao vivo é isso aí. A intolerância à lactose acontece pela... Então, a lactose ela não consegue ser absorvida. Tá ok aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Então, a lactose ela não consegue ser absorvida sem ser digerida. A lactose são 2 moléculazinhas assim. Uma glicose e uma galactose. Juntas elas formam a lactose. E elas só conseguem ser absorvidas pelo nosso organismo quando elas são digeridas, quando elas são separadas, tá? Quem faz isso é a lactase. É uma enzima que está na parede do nosso intestino, né? Então, quando essa lactase falta, né? Ela pode faltar... Geralmente, essa deficiência de lactase ela é relativa. Então, assim, a gente pode consumir, dependendo da quantidade que a gente consome, a gente pode ter ou não uma reação por uma intolerância, que não é uma reação alérgica, tá, gente? É uma reação adversa a alimento. Então, quando a gente não digere, quando não tem lactase suficiente, a lactose ela é fermentada pelas nossas bactérias intestinais e aí forma gases. A gente precisa de mais líquido, né? O organismo pede mais líquido dentro do intestino e acaba dando diarreia, né? Então, a intolerância à lactose, ela basicamente afeta o trato gastrointestinal com gases, distensão abdominal, diarreia, pode dar vômito pelo mal-estar, pode dar dor de cabeça pelo mal-estar. Já a alergia alimentar, ela envolve outros sistemas, não só o trato intestinal. Quando a alergia envolve o trato intestinal, às vezes faz mais confusão ainda, né? Mas a alergia alimentar, ela pode afetar a pele, pode afetar o sistema respiratório, o trato intestinal, pode dar reação grave, né? Como anafilaxia. Sim. Então, é algo mais amplo. Certo. E uma coisa, né? Falou da diferença aí entre a alergia, né, intolerância, e aí tem muita confusão com alergia ao leite e intolerância à lactose. E a gente vê muito também, eu recebo muita mensagem de mães que dizem que foi diagnosticado intolerância à lactose em bebês, por exemplo.
né? Uhum. Uma pergunta recorrente aqui que eu recebo: existe a criança, ela pode possuir intolerância à lactose ou geralmente é alergia à proteína do leite? Tá. A intolerância à lactose em bebês é bem difícil acontecer. Não vou te dizer que é impossível e que nunca aconteceu nenhum caso, mas a ocorrência é muito pequena, né? Na Uhum. maioria das vezes é ao leite mesmo, porque a proteína está causando alguma coisa, né? Então, se a gente pensar que o que causa alergia é a proteína, então eu nunca posso falar que meu filho tem, por exemplo, alergia à lactose. Esse termo alergia à lactose, ele não existe, gente. Ou se tem alergia a leite, ou se tem intolerância à lactose, tá? Porque se eu disser alergia à lactose, alergia a um carboidrato. E alergia a Isso não é carboidrato, possível. isso, né? Em bebês, o que é mais frequente é a alergia ao leite. E quem causa, o componente do leite que causa essa alergia é a proteína. Certo. Entendi. Eu costumo falar que cada vez que alguém fala alergia à lactose, uma fada morre. Porque é algo assim que é muito sério, né? Que pode levar. Porque isso é muito grave, porque às vezes, né, a gente vê, a mãe vê, acabou de receber um diagnóstico e receber um diagnóstico de intolerância à lactose, aí vai lá no Não, mercado e vê aquele leite sem lactose. É complicado isso. Boa noite, boa noite. Mais gente entrando. Então, mas isso assim, é muito sério, né? acho que as coisas estão mudando. Eu acho que as coisas estão mudando, né? Eu, Você consegue ler os comentários também, Liana? então, há um tempo atrás eu recebi. Tá cortando um pouquinho, mas agora eu acho que eu te vejo direitinho. Tá. Então, há um tempo atrás, eu recebia muita criança já tomando fórmula isenta de lactose. Então, fórmula é, com a proteína intacta, mas isenta de lactose, porque já vinham muito com essa confusão, entendeu? Às vezes a própria mãe ia no supermercado e comprava a fórmula, ou vinha até às vezes prescrita por um profissional. E isso há um tempo atrás, onde a gente sabia pouco sobre isso, né? Uhum. Mas como havia muita confusão, inclusive da nossa parte, né, de profissionais de saúde, acontecia muito da criança vir tomando já uma fórmula, uma fórmula sem lactose. E aí essa coisa talvez da alergia à lactose tenha trazido muito essa confusão, né? Uhum. Inclusive suplementos, né? Tem muitos suplementos no mercado que são isentos de lactose, que são indicados geralmente para crianças desnutridas e que essas crianças realmente têm reação tem intolerância à lactose, tem redução, na verdade, da lactase, né? Da enzima lactase, e tem uma intolerância à lactose secundária. E aí, às vezes, os bebês com alergia que precisavam ganhar peso chegavam, né, usando um suplemento que tinha a proteína do leite, por isso que os sintomas não melhoravam, e era isenta de lactose, né, por conta dessa confusão. Ou seja, ficava nessa, né? Ele não conseguia vencer. Eu acho que Pode falar. de um tempo para cá, eu acho que a gente tem conseguido, primeiro, tem muito conteúdo, né, para a gente estudar em qualquer parte do Brasil onde a gente esteja, na verdade, qualquer parte do mundo que tem internet a gente consegue estudar, né? Tem muita publicação recente, né? Recente de 5 anos para cá, eu digo, das principais sociedades, né, que vem sempre atualizando. E eu acho que o próprio advento da internet, das próprias redes sociais, que vem possibilitando os profissionais saberem que existe, né, esse tipo de material, né, os consensos, os guidelines das sociedades, tanto brasileiras como internacionais, e discussões mesmo que vêm surgindo
onde a gente consegue abrir os olhos para isso, buscar conhecimento e também lançar isso para os outros profissionais que estão aí trabalhando com alergia alimentar. E trabalhando com nutrição materna e infantil também, porque quem trabalha com nutrição materna e infantil, mesmo que não trabalhe só com alergia alimentar, acaba pegando, né? Então é importante que todo mundo conheça. Sim, certinho. Eu tô aqui, enquanto a gente fala, eu também estou anotando as perguntas que estão surgindo para a gente tentar depois falar sobre elas. Bom, então, existe a alergia alimentar e existem os tipos de reações, né, que podem causar, né, que são diferentes e... Fala um pouquinho sobre elas, os tipos de reação que a gente pode ter de alergia. Bom, então tem aquela... Vamos lá, então. Então tem aquelas reações que são mediadas por IgE, né? IgE é um anticorpo que aumenta em quantidade, digamos assim, no sangue, quando o nosso corpo tem contato com o alimento agressor, digamos assim, o alimento que está... Não vou chamar o alimento de agressor, desculpa, mas o alimento que está causando essa reação alérgica, né? Então, eles aumentam em quantidade e provocam as reações mais exacerbadas, né? Existem também aquelas alergias que não são mediadas por IgE, que os caminhos ainda estão meio obscuros, a gente chama de reação mediada por célula, mas a gente ainda não conhece muito bem, a gente não sabe quais são os marcadores, por exemplo, para medir isso, né? Então, quando a reação é mediada por IgE, quando a gente consome o alimento, esses anticorpos se elevam no sangue e essas reações costumam acontecer imediatamente ou até 2 horas após o consumo desse alimento. É Então, rápido, geralmente, né? assim, é mais rápido. Então, Certo. geralmente, esse é o ponto de corte para a gente identificar, digamos assim, as reações mediadas por IgE e não mediadas por IgE, né? Uhum. As não mediadas por IgE costumam acontecer após 2 horas e às vezes até alguns dias depois da ingestão do alimento. Por isso que é tão difícil identificar, né? Mais difícil de identificar alimentos que causam esse tipo de reação não mediada por IgE. E aí a gente trabalha, é mais fácil, né? Ingerir um alimento, minutos ou horas, Sim, até 2 horas depois, eu sei quem é que está me fazendo mal, né? Naquele momento. sim. É importante dizer que geralmente as reações mediadas por IgE são mais intensas, são mais graves, né? E que, por exemplo, a reação anafilática, né? Anafilaxia grave, choque anafilático, são mediadas por IgE. As não mediadas por IgE costumam ser mais brandas, mas tem um tipo, né, que é a FPAS, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é a síndrome de enterocolite induzida por proteína alimentar, acho que é isso. Produz reações, né, a partir de 2, 3 horas, mas que podem ser reações graves, com vômitos intensos, diarreia intensa. Isso pode levar à desidratação, né? A criança fica molinha, letárgica, e criança com muito vômito, a desidratação é muito rápida, né? Então, existe, na verdade, a reação não mediada por IgE é talvez a mais grave. Mas, assim, acho que... E existem também as reações mistas, né? Por exemplo, a esofagite eosinofílica é considerada uma reação, alergia mista, né? Que tem mecanismos mediados por IgE e não mediados por IgE. Mas, assim, lembrei de uma coisa que vive acontecendo. Eu recebo muito essa pergunta, olha, assim, lá na página do Facebook, né? Que é específica para alergia. Mas que eu vou começar... Eu tenho usado pouco meu Instagram, mas vou começar a falar mais sobre alergia nele. Então, uma pergunta que me fazem muito, principalmente no inbox, lá na página do Facebook, que tem mais de 22 mil pessoas. Geralmente, eles fazem a seguinte pergunta.
Eu fui no médico e aí ele falou que meu filho tem alergia, mas ele nunca fez, não pediu nem o exame, Isso né? é muito comum, Então, realmente. as pessoas É, perguntam muito. muito. Poxa, não fez nem o exame, já disse que tem Mas como alergia? assim, né? Da onde ele Então, geralmente, assim, tirou isso? isso, na minha prática, o que eu vejo acontecer com mais frequência é a não mediada por IgE, né? Então, eu creio que com essa avaliação, né? Então, o que é que a criança, a que reage, quais são os sintomas, quanto tempo depois. Então, tudo isso é avaliado, óbvio, pelo médico. Sim. E a história clínica, né? É por isso que é muito importante a gente saber contar uma boa história para o médico, né? Enquanto mãe, porque eu também fui mãe de alérgico, enquanto mãe é muito importante a gente saber contar uma história bem contada. Por isso que muitas vezes o médico pede, o nutricionista pede para fazer o diário alimentar e relacionar, né? O alimento Como é ingerido, importante, o né? quanto, né? Isso ajuda bastante. Sim. Né? Então, por isso que às vezes o médico não pede exame, porque a história clínica já fecha, né? Outra coisa que é importante dizer é que exame não fecha diagnóstico em alergia alimentar. A história clínica é muito mais importante. Às vezes acontece da criança ter reação alérgica e fazer o exame de IgE, assim, apresenta reações mais imediatas, até 2 horas, mas o IgE deu negativo. Mas se a criança está comendo e tá tendo reação, a gente vai excluir. E o contrário também, se ela ingere o alimento e não apresenta nenhum tipo de reação, mas o IgE deu alto, não tem por que a gente excluir esse alimento da, da vida da pessoa, né? Então, lembrando que exames são complementares, que a história clínica é o que prevalece na hora que o médico vai dar o diagnóstico de alergia alimentar, tá bom? Sim, isso é muito importante, né? Então, o diagnóstico, ele é feito, assim, dando muita importância, né, à história clínica, né? É muito mais do que era a próxima pergunta, muito mais do que exames, né? Aproveitando a questão dos exames, Liana, eu vou Isso. pegar o Tem uma gancho. Pode falar, quer falar? Pode falar. Então, não sei se era sobre isso que você ia falar, mas assim, tem um exame, falou muito sobre IgE, né? E há um tempo atrás começou a surgir a oferta, principalmente de laboratórios, de exames de IgG, né? Ah, Para detectar alergia verdade. alimentar. E a própria Asbai já se manifestou em relação a isso. Sabe que IgG, a gente já é amplo, que IgG não é um bom parâmetro para alimentos, na verdade, para detectar alergias, tá? Então, quem se baseou em exame de IgG para diagnosticar alergia, primeiro que nem o IgE fecha totalmente, né? A história clínica é mais importante. Segundo que IgG não é um bom parâmetro, não é um parâmetro válido para ajudar no diagnóstico das alergias alimentares. Bem pontuado. Isso aí realmente entrou na moda um tempo, né? Mas eu nem ia falar sobre isso, não. Eu ia pegar o gancho dos exames com relação foi algo que surgiu aqui nos comentários sobre reposição de cálcio, né? De Isso. crianças que tenham, por exemplo, alergia à proteína do leite, né? Pode ocorrer outras deficiências nutricionais no caso de alergias múltiplas, né? A múltiplos alimentos. Então, isso é uma coisa que realmente preocupa muito. Então, assim, existe algum protocolo de acompanhamento para essas crianças para saberem como que está o estado nutricional delas? Como que funciona isso? Bom, quando a criança faz, vou tentar responder essa pergunta por fases. Na hora que você perguntou, veio um monte de coisa na minha cabeça. Ai, desculpa. Não, tranquilo, é assim mesmo. Aham. Não, assim, na verdade tem várias respostas, né? É que, na verdade, a gente precisa saber em que fase a criança tá e como que tá a alimentação dela, né? Então, no caso das crianças que fazem uso do aleitamento materno,
o leite da mãe tem a quantidade adequada, né, para o bebê, e a gente não precisa fazer reposição. Porém, existe uma recomendação expressa da ASBAI, e agora da Sociedade Brasileira de Pediatria, que a mãe faça suplementação de cálcio, né? Claro, quanto que ela deve suplementar? Eu, como nutricionista, digo que vai depender de como tá a dieta dela, né? Isso vai depender, porque tem algumas bebidas que já vêm, por exemplo, adicionadas de cálcio, outras não. Sim. E depende dos alimentos também que ela vem ingerindo na dieta. Né? A gente sabe que tem alguns vegetais que têm uma oferta legal de cálcio, mas na nossa dieta, o alimento que contribui mais é o leite mesmo. Né? Nas crianças que tomam fórmula, a gente precisa também mensurar a quantidade de fórmula que elas estão tomando. Né? Se for peito e fórmula, por exemplo, ou se for somente a fórmula, porque as fórmulas vêm adicionadas de cálcio e de outros micronutrientes que são importantes para a criança. E aí, se essa quantidade de cálcio não estiver sendo atingida, a gente pode pensar também na suplementação. Certo. Né? Acho que é isso. A criança que amamenta, a criança que não amamenta. E a mãe também. A mãe, a gente precisa fazer essa suplementação se a dieta dela não estiver adequada em cálcio. Isso é muito importante, né? A mesma coisa a criança. Às vezes as pessoas perguntam, mas a quantidade que eu tenho que dar de fórmula? Então vai depender do peso. Isso é muito individual, né? As latas até vêm, mas é muito individual. Entendi. Esse ponto aí da mãe que você falou é muito, muito importante, porque é pouco falado, né, Liana? Eu até acho que comentei contigo. Você pode repetir? Melhorou? Melhorou? Tá me ouvindo agora? Não? Você com essa cara não deve estar. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Eu não tô te ouvindo. Não? Não. E agora? Melhorou? Tô te ouvindo picado. É? Acho que agora sim. Vamos lá. Melhorou vamos então? Beleza, vou tirar o microfone assim pertinho. Esse ponto que você falou da mãe, né, é muito importante. Eu acho até que eu comentei com você que quando eu amamentava a Luísa, acho que sim. que é a minha filha mais nova, né, e ela tinha alergia alimentar múltipla, foi uma coisa que na época eu não tinha conhecimento de que eu tinha que cuidar de mim. A gente fica tão voltada, né, aos bebês e assim, eu tive deficiência nutricional bem complicada. Eu levei mais ou menos 1 ano para o meu corpo reequilibrar depois que eu parei de amamentar. Então, é bem complicado isso, né? É bem sério. Importante que a mãe também tenha acompanhamento nutricional, né? Quando tá amamentando, né? Para ela poder prosseguir com saúde, né? Dar tudo certo. Isso, principalmente quando tiver perto do peso. Sim. Então aí, da amamentação a gente dá para falar muito, Principalmente né? se estiver perdendo muito peso. Vocês me escutam bem? Tô te escutando bem. Ah lá. A Jaque falou, eu não tive nem essa orientação, já que eu também não tive. Eu não tive essa orientação, uma pena, né? Por isso que a gente faz live agora, para compartilhar o conhecimento, né, Liana? Para que outras pessoas não precisem passar por isso. Né? Então, se eu soubesse disso há, sei lá, 7 anos atrás, né? Então, meu filho em 2011 também teve, a gente a gente vai buscar informação. Na verdade, eu já trabalhava com isso, então acho que eu fui um pouquinho privilegiada, né? Inclusive, eu trabalhava com a gastro, que a gente trocava bastante figurinha, né? Mas eu digo que o conhecimento, depois de passar por isso, nossa, é muito grande. Completamente Poderoso, diferente. Né? Pois é. Então, muita coisa eu aprendi depois. Depois da alergia na minha vida. Né? A gente cresce, né? A gente aprende. É por isso que a gente tem que devolver, né?
Eu acredito muito É nisso. importante, né? Se a gente tem essa oportunidade. Sim, pois é. Bom, agora eu tenho algumas perguntas aqui do pessoal. A gente estava falando, né, do nosso, compartilhou um pouco da nossa história amamentando, né, a minha e a sua. Então eu recebi pelo direct uma pergunta assim: a amamentação é possível com um bebê com alergia alimentar? Quais os cuidados? Bom, vamos lá, vamos por partes de novo, né? Sim. Na verdade, não existe contraindicação para parar de, aliás, não existe indicação para parar de amamentar, não existe contraindicação ao leite materno de jeito nenhum, a não ser aquelas contraindicações que são do Ministério da Saúde por outros motivos que não a alergia alimentar, pelo contrário. Amamentar durante a alergia alimentar só vai trazer benefício para a criança, né? Isso é inquestionável. Sim. Então, é possível, né? Isso vai ser mais leve ou mais pesado, dependendo de como a pessoa aceita isso, dependendo da sua rede de apoio, dependendo de onde ela vai encontrar colo, digamos assim, para passar por tudo isso. Se ela tiver uma família que apoie e que entenda, vai ser muito mais tranquilo passar por isso tudo, né? Então, é completamente possível. Tem muita coisa. Agora sim, a gente também tem que ter disposição para colocar a mão na massa, né, Babi? A Nossa. Babi e outra, assim, a Babi, a Carla Maia, a Jaque do Alérgicos Saudáveis são pessoas que eu super admiro e que fazem um trabalho fantástico, assim, além de outras que, sei lá, de repente não estou lembrando aqui agora, mas que fazem um trabalho fantástico, né? Facilitando a vida das mamães aí dos alérgicos, desenvolvendo receitas, mostrando como é que tudo acontece, compartilhando esse conhecimento que elas adquiriram, que desenvolveram também, muita coisa nova para todo mundo. Então, assim, disposição para colocar a mão na massa, eu acho que a indústria vem desenvolvendo bastante coisa agora, né? Agora tá, digamos que agora, apesar de ainda ser difícil, tá um pouquinho mais fácil, né? Nossa Senhora, não A tinha dificuldade quase mesmo, nada, né? talvez seja relacionada a eventos sociais, né? A momentos onde a gente precisa compartilhar. A Juliana Marçal também, que é outra nutricionista, super fofa, vem fazendo um trabalho fantástico em relação à inclusão, né, na escola do Sim. alérgico. Ela também tem 2 filhos com alergia alimentar. Então, talvez esses momentos de compartilhar com outras pessoas que seja um pouco mais complicado. Mas amamentar com alergia alimentar, com um bebê com amamentar um bebê com alergia alimentar, nossa, é completamente possível, né? E é recomendado, na verdade. E aí a gente precisa se cuidar mesmo, assim. Eu até recomendo que se a mãe estiver perdendo muito peso ou outros sinais de deficiência, né, muita queda de cabelo além do normal, que a gente sabe que na amamentação cai mesmo, unhas quebradiças, a pele muito ressecada, Foi, fraqueza, né, isso foi é importante exatamente a minha reagir história às essa. deficiências. Sim. Era um sinal claro, né, de deficiência, mas que eu nem, Acaba enfim, passando. passa mesmo, né? Então vamos lá. Outra pergunta aqui que surgiu. Alergia Tá. múltipla. Tá me ouvindo bem? Pô, tô sim. Tá. O pessoal também tá me ouvindo bem? Ouvindo a gente? Legal? Pode ir colocando as perguntas aqui que eu tô anotando tudo, gente. Tá? Então, ó, outra pergunta que surgiu aqui. Alergia múltipla a carne, ovo, soja, arroz, frango, glúten, a PLV, cacau, banana, tem cura? Eu acho que a pessoa que perguntou, ela quis dizer que ela convive com uma alergia múltipla bastante extensa, né? E ela quer saber se há alguma perspectiva de melhora com relação a isso, né? Olha só, isso é uma incógnita. É difícil responder, porque tem criança que tem alergia só a leite
e que persiste além dos 10 anos, além dos 15 anos, né? É importante, nesse caso, ter um acompanhamento com um médico muito experiente, né, que entenda bastante e que vá fazendo esse manejo de uma forma cautelosa, mas que também não seja tão conservador ao ponto de submeter a criança a restrições desnecessárias, né? A gente vê algumas situações onde existem restrições desnecessárias, né? Às vezes a mãe com muito medo também de testar, o médico também com muito medo. Por isso é importante ter alguém que seja experiente, né, em alergias alimentares, até para evitar essas restrições desnecessárias. Às vezes, principalmente mães que amamentam, a gente vê muito assim, meu filho reagiu à banana, reagiu à maçã, reagiu a alimentos que são menos responsáveis, digamos assim, por causar alergias alimentares. E às vezes é um furo na dieta, é alguma coisa que não foi Um bem traço, higienizada, né? sem a mãe verificar direitinho. Em relação à questão ainda da amamentação, estou voltando uma casinha nas perguntas, é importante falar que nem toda mãe precisa restringir traços, né? E tudo isso Isso, deve ser muito importante. planejado durante o tratamento, né? Porque às vezes a mãe consegue consumir alimentos com traços e isso não passa para o bebê, né? E aí ela está promovendo uma restrição desnecessária quando restringe também os traços, né? Vamos lá, Babi, Vamos para lá. frente que eu já vi aqui. Vamos lá. Uma pergunta interessantíssima que eu nunca tinha pensado a Onde a gente respeito. estava? Bebês. Oi? Pode falar? Ó, bebês se formam alérgicos no útero. Pode falar. Bebês se formam alérgicos no Pode útero. sim. Conseguiu ouvir? Não. Ó, a pergunta foi a seguinte: bebês se Olha, formam nunca alérgicos? vi nada a respeito nesse sentido. O que a gente sabe é. Acho que você está me ouvindo com delay aí. Se formam ou se tornam? Se formam Se alérgicos no formam útero. Se formam. é que Nasce tá alérgico? carregando aqui para mim agora você. Ah, tá. E até aqui os comentários das pessoas travaram. Não tô vendo nada. Não, né? Tô anotando as Então, perguntas. eu Tá acho tentando. que a gente sabe, o que a gente sabe é que existe um componente genético nisso, né? Então a gente sabe que pais asmáticos, pais que tiveram. Bom, eu tô te ouvindo pouco, eu vou continuar aqui. Pode continuar. Então, assim, existe um componente genético forte, né, para o desenvolvimento das alergias alimentares. E quando a criança nasce, geralmente ela não reage ao primeiro contato. Ela precisa primeiro ser sensibilizada, né? No Brasil, a alergia ao leite é mais comum, digamos assim. E aquela história da cultura de se oferecer a mamadeira na maternidade, né, a gente está propiciando o primeiro contato com um bebê que pode ter um componente genético forte, né, para isso, e um sistema imunológico muito imaturo. Então, talvez a combinação desses fatores gerem o aparecimento da alergia alimentar em idade tão tenra. Entendi. Então, beleza. Outra pergunta. Eu não te ouço, tá carregando de novo para mim. Melhorou? Melhorou, Liana? Melhorou assim? Pertinho? Fica melhor Agora eu te assim? vejo. Agora E me ouve também?
Eu acho que é a internet mesmo que talvez não esteja tão eficiente, digamos assim. Entendi. Vou tentar então perguntar aqui, ver se você consegue me ouvir. Ou tô ouvindo, tô te Tá, ouvindo. joia? Beleza. IgE Você me acima. ouve? Ouço claramente, tá? Tá te cortando um pouco a imagem, mas eu ouço bem. Outra pergunta. IgE Tá, acima pode de falar. IgE acima de 2.500 pode ser indicativo de alguma síndrome? Um IgE acima de 2.500 e o resto eu não ouvi. Pode ser indicativo de alguma síndrome? Vamos tentar de novo? Vamos. É, IgE acima de 2.500 pode ser indicativo de alguma síndrome? Se pode ser indicativa de alguma síndrome? Isso. Olha, eu desconheço. Eu desconheço. Realmente eu não ouvi falar sobre isso, não. Eu também não. A pessoa que perguntou sobre a Tá bem ruim formação, agora tá? o áudio. A pessoa que foi a Camila Gouveia que perguntou sobre a formação do alérgico no útero. Ela fala que porque durante a gravidez ela já passava mal quando comia certos alimentos. Isso eu vivi também, sabe, Camila? Interessante. Eu nunca tinha parado para Uhum. pensar nisso, mas isso aconteceu comigo também, Liana. Coincidência, será? Não sei. Conseguiu me ouvir? Eu acho que vocês conseguiram ouvir minha resposta sobre essa formação do alérgico? Consegui. Mas aí a Camila, que foi quem fez a pergunta, ela comentou que ela passava mal quando ingeria os alimentos na gravidez, né? Durante a Ah, gravidez. Entendeu? Por isso ela fez a pergunta. Eu também vivi uma assim, situação semelhante. nenhuma relação na literatura, né? Assim, tem algumas pessoas que relatam mesmo, mas na literatura a gente não encontra nada falando sobre isso, pelo menos ainda. Uhum. Certo. Outra pergunta. A Camila está comentando aqui que a primeira filha não tem alergias, né? E aqui na minha casa, a minha primeira filha, a Júlia, ela teve alergia alimentar e a segunda também teve alergia alimentar, né? Você comentou que tem o fator genético aí envolvido. Tem alguma estatística falando da chance de um segundo filho nascer com alergia alimentar, quando o primeiro tem alergia? Quando o primeiro tem alergia, a chance do segundo, eu não vou saber te dizer quantos por cento, Certo. mas a chance do segundo nascer alérgico é um pouquinho maior. Eu também, a minha primeira não teve alergia, e se ela tivesse alergia em 2005, eu já tenho uma filha vai fazer 14 anos, se eu tivesse uma filha alérgica em 2005, eu tava frita, que eu não sabia nada. É. A Júlia, que nasceu em 2009, eu já passei apuro, né? Agora tá ficando mais tranquilo, né? Embora a gente ainda tenha um longo caminho pela Sim, frente, né? informação, as redes sociais têm ajudado muito nisso. Tem a parte ruim e tem a parte boa. Sim, pois é. Aqui as perguntas, teve comentário aqui também de que a dificuldade de introdução do alimento, né? A criança maior que já tem a alergia alimentar e cresceu com alergia alimentar, a dificuldade da reintrodução dos alimentos parte do receio da própria criança em ingerir um alimento que já fez mal a ela, né? Além do medo dos pais, ainda tem o medo da criança maiorzinha, né, de passar mal.
Eu me lembro um episódio de quando as crianças estavam já maiores, a gente tinha uma marca de pãozinho que elas podiam comer, né? E aí a gente foi para uma outra cidade e a embalagem do mesmo pãozinho era de uma cor diferente. Não comeram, não queriam comer, não comeram, sabe? E É isso. não houve o que convencesse, né? Tem essa questão também, Então, né? então a gente tem que ter muito cuidado como que a gente vai passando isso, né? Óbvio que a gente tem que ensinar, né, a questão do autocuidado, principalmente à medida que as crianças vão crescendo. Sim, Isso tem que ser muito bem trabalhado, porque é natural, elas passaram a vida inteira ouvindo que elas só podiam comer aquele pãozinho, elas se familiarizaram com a embalagem, né? Então, quando foi ofertado alguma coisa diferente, mesmo dizendo para elas que elas poderiam comer, elas ficaram receosas. E elas ficaram receosas porque provavelmente elas têm experiências negativas, memórias negativas de quando elas comeram alimentos que eram diferentes daquilo que elas estavam acostumadas, né? Então, pois às é. vezes, até para você fazer um TPO é difícil, porque a criança maiorzinha, que ela já sabe, ela já recusa, já tá acostumada, né? Então, trabalhar isso com a criança até de uma forma mais leve, eu acho que a Renata Pinotti vem trabalhando nesse sentido, né, de falando sobre medo, é, e a gente tentar levar isso com mais leveza, né, não trazer esse ambiente de medo e valorizar as coisas positivas que a alergia traz, porque a alergia também traz coisas positivas, a gente não pode negar isso, né? Então a gente deixa de comprar aquele bolinho industrializado para fazer em casa, a gente deixa de comprar um pão de queijo industrializado para fazer o nosso pão de queijo fake, né? Sim. Deixa de comprar o pão cheio de produto químico para fazer o nosso pão em casa, passa a consumir mais alimentos naturais. Então, isso são coisas positivas. A gente passa a se alimentar melhor de qualquer forma, né? A gente começa a ter medo dos industrializados, dos traços, né? Das reações alérgicas. Então, começar a valorizar isso. E alguém perguntou sobre a cura, né, de alérgicos múltiplos. É importante, é óbvio que a gente, como enquanto mãe, enquanto alérgico, fica ansioso pela cura, por comer igual a todo mundo, mas talvez tirar o peso dessa parte e focar na qualidade de vida, né? Como é que eu posso passar por isso, né? Ou conviver com isso, porque às vezes não vai passar e a gente tem que tirar essa expectativa de cura, né? Porque pode demorar 10 anos e pode nunca acontecer. Pode acontecer daqui a um ano, né? Sim. Tirar esse peso, essa expectativa muito grande, que às vezes pode mais atrapalhar do que ajudar. E focar em como eu posso propiciar uma vida melhor para o meu filho enquanto ele tiver esse problema, né? Sim. Talvez isso possa ajudar e tirar o foco mais dessa Do peso, ansiedade né? pela cura. Isso, esse peso, esse medo, Sim. né, que a gente tem, a reação alérgica. Sim. A Beth E acabou de fazer uma pizza. Você viu? Ela escreveu aqui, acabou de fazer uma pizza. A gente se eu não estou reinventa na conseguindo ver cozinha. os comentários. Os É. comentários estão travados para mim desde o comecinho. Ah, que pena. Então, mas eu te conto que a Eu vou Beth ter acabou de que... né? compartilhar que ela fez uma pizza, entendeu? Então a gente se reinventa na cozinha e a gente acaba fazendo um monte de coisa bacana e redescobrindo sabores novos, né? Coisas que a Põe a mão na gente massa ali. põe a mão na massa, escolhe. Eu também quero, Camila. A Camila tá falando assim, manda pra cá, pizza. Eu também quero. A Liana, eu tenho certeza que quer também. É, Olha, eu não e- fiz pão na minha vida, nunca, nunca. Comecei a fazer pão depois da alergia alimentar do meu então, filho, eu porque eu não. amamentei, né, enquanto ele estava com alergia. Então eu tive que me virar. Eu adoro pão. Então, para comer pão, eu tinha que fazer o meu próprio pão. Ponto. Eu tinha medo de panela de pressão, Liana. Como é que pode? Você entendeu? Eu Então, também, antes de casar.
Então a gente acaba se virando, entendeu? É assim, e você tocou num ponto muito importante aí, que é a questão da leveza, de lidar de forma leve, né? De ver as possibilidades que a gente pode. Porque não dá para parar a vida, né? Porque você convive com uma alergia ou com uma restrição. Tá falando aqui, tem uma pessoa falando que tem problema com glúten também, né? A mesma coisa. A gente não pode deixar de viver ou esperar que um dia isso chegue, porque Isso. até lá a gente tem que viver, né? Então a gente Deixa eu tem que. contar um episódio legal que aconteceu. Con- Conta. Um episódio legal que aconteceu quando meu filho tinha alergia, ele tinha 7 meses. E eu fui para o aniversário de 1 ano do filho de uma colega que trabalhava comigo, nutricionista também. E o filho dela estava fazendo 1 ano. E o filho dela estava fazendo 1 ano, ela amamentava, né? A festa não foi para alérgico, porque o bebê tinha 1 ano. Ele não comia bolo, não comia salgado, não comia nada. Uhum. Eu passei a tarde com a moça que me ajudava aqui com o Lucas. A gente passou a tarde fazendo cupcake, a gente fez coxinha, a gente fez, nossa, cupcake de uns 3 ou 4 sabores. E eu cheguei no aniversário dele, do bebê dela, com uns 3 ou 4 vasilhas, assim, cheia de coisa, porque eu não ia passar fome lá. E eu não tinha vergonha de levar. E aí eu falei pra ela que era pra mim e pra ela, porque ela comia essas coisas, mas ela não podia comer porque ela tinha um bebê alérgico e tava fazendo uma festa e não tinha nada lá pra ela, Nossa. né? Então, nossa, quando ela conseguiu, ela era dona da festa, né, digamos assim. Então ela praticamente não sentou. Quando ela pôde sentar, aí a gente se esbaldou, Ai, que delícia, né? Então né? são essas coisas assim, a gente tem Sim. que não tem, Não. sabe? Se tiver alguém apontando o dedo, ai, né? O Ignora, importante é você né? estar se sentindo bem, estar tranquilo ali naquele ambiente, independente de estarem te apontando o dedo ou não, Sim. né? É por aí mesmo. A marmita é o melhor amigo de quem tem restrição alimentar, né? Que a gente consegue Isso. tocar a Mas uma vida. coisa que eu sempre bato é da gente evitar restrições, Sim, isso é muito importante, né? né? Sempre falo que é importante a gente evitar as restrições desnecessárias. Sim, Não, marmita na medida do necessário, né? sim. Sem neuras, né? Isso, exatamente. Tá joia. Exatamente. Tentar transmitir leveza para as outras pessoas que é possível, né? Que Sim, existe vida depois da alergia, uma coisa que eu dizia muito depois que eu consegui passar por isso, assim, entender, né, que era pelo bem dele. Então eu digo que talvez eu não tenha sofrido tanto, eu aprendi muito e a gente tem que pensar nesse sentido, né? Que a gente uhum, pode aprender, pode ajudar outras pessoas, pode ajudar sim, nosso próprio bebê naquele momento. Muitas vezes a gente não está preparado para se abrir, né, para se abrir para o mundo. Então, respeita o momento, aquilo que você está passando. Se a gente conseguir ter apoio das pessoas, dos pais, da família, melhor ainda. sim. Tá joia. Foi um prazer conversar com você, é uma delícia conversar contigo. O papo flui assim, Tá maravilhoso. carregando aqui para mim de novo. Mas eu Ah, tô começando a te ouvir. é. Então é isso. Já tá dando a nossa hora. Eu queria te agradecer Já demais. acabou? A gente vai marcar outras datas para falar de outros assuntos, né? Que surgiram várias outras perguntas aí que cabem outros Ai, momentos assim adorei. só delas. Eu também adorei. Eu espero que quem esteja assistindo também tenha gostado Sim. muito. Eu também Ó, amei, Camila. faço questão de todas, Babi. Tá bom. Eu te chamo sempre que a gente puder conversar. Agradeço muito, viu? Toda essa força aí das loucuras que você me apoia e tal. Eu via falando isso para você, né? Mas é verdade. Enfim, muito obrigado, viu, por ter compartilhado desse momento com a gente, por ter sanado a dúvida do pessoal. Obrigada a todo mundo que está participando, que eu estou amando essa interação, é uma delícia. Quero fazer muito mais vezes, vou viciar. Tá bom, querida? E Muito agradeço obrigada. pelo
Imagina. Muito obrigada pela sua participação, viu? Um beijo. Tá ótimo. Você vai deixar disponível por 24 horas a live? Ó, eu olhei uns Deixa disponível que eu tutoriais quero aqui na assistir, porque eu internet. praticamente não. Eu vi uns tutoriais na internet, eu vou seguir o passo a passo aqui. Até liguei o computador para eu poder disponibilizar aqui ao máximo para o pessoal poder Tá. ver. Tá, joia? Obrigada, minha querida. Eu quero também agradecer o Pronto, apoio que a ótimo. Danone Nutrícia deu pra gente para fazer esse evento. Comentário. Oi? Tá ótimo. Um beijão bem grande em todo mundo que acompanha. Eu espero ter. Eu Falhando. Obrigada, contribuiu Eu queria super. agradecer a todo mundo que ficou até agora, que pôde estar aqui. Eu sei que faltou falar sobre muitos assuntos, mas essa é a minha primeira live, gente. Então, Isso, é a primeira de muitas aí com a Babi. E isso, a a gente já gente tá agendando. vai falando dos assuntos aos poucos. Isso, porque é muito extenso, né? Tá bom. Então tá joia. Vamos agora descansar. Boa noite, viu? Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.